Boa noite, meus amigos. Bom, gostaria de falar um tema que me chamou muito a atenção nas últimas eleições, sobretudo as eleições de São Paulo, né? Para início de conversa, a gente precisa reconhecer, né, ainda excluindo o cenário de São Paulo, cuja eleição ainda não terminou, mas no Brasil em geral, as eleições municipais, elas demonstraram, expressaram uma derrota da esquerda, né, do espectro político da esquerda no geral. E agora a esquerda está debatendo muito do porquê que será que a esquerda anda perdendo tanto apoio popular. E eles têm chegado à conclusão, né, que eu vou mostrar para vocês que não é só por conta disso, mas eles têm chegado à conclusão de que essa derrota da esquerda decorre do tal do wokeismo, né, da cultura woke, que a esquerda teria abandonado as suas pautas clássicas em relação às questões de trabalho, relacionado ao mundo do trabalho, e preferiu adotar bandeiras que vieram dos Estados Unidos, das universidades americanas, que tentam focar nessas questões de gênero, sexualidade, etc., né? Questão racial também, e que isso teria supostamente levado por parte da população, mas não mais uma identificação com a esquerda, né? Mas a esquerda ainda acredita, ela ainda acredita que quando se trata, né, em questões, então, assim, segundo ela, né, a população estaria votando na direita por conta de suas inclinações conservadoras, né? E sobretudo porque grande parte da população mais pobre do Brasil, ela é evangélica, né? Então, consequentemente, mais conservadora. Mas que supostamente, em relação a pautas econômicas, né, a população teria muito mais interesses em votar, em apoiar as pautas da esquerda. Mas é aqui que está o grande engano da esquerda. Porque a população mais pobre, né, das periferias, que tem votado na direita, não é só por conta de questões morais, questões de costumes. Muito pelo contrário. Essa parte da população, a chamada classe C, ela tem votado na direita pensando nos seus interesses econômicos. Sim, isso parece contraditório, porque, segundo a esquerda, ela tende a acreditar que o liberalismo, né, ele reflete muito mais os interesses de uma alta burguesia e que a população teria muito mais interesse em, em políticas públicas, em uma maior intervenção do Estado na economia, e uma maior legislação trabalhista que garanta direitos dos trabalhadores, que são pautas históricas da esquerda. Só que a esquerda, ela parece que perdeu completamente o fio da meada. Ela não consegue mais entender as mudanças no mundo do trabalho e no mundo capitalista em geral que ocorreram nos últimos 30 anos e que vem cada vez se acentuando mais. Então ela ainda está muito presa àquele mundo, outrora do capitalismo, do modelo capitalista fordista de produção, a época do estado de bem-estar, que refletia um outro momento do capitalismo. Uma época em que era de interesse da classe trabalhadora, e não só apenas da classe trabalhadora, mas também da classe patronal, ou seja, da alta burguesia, também era interesse dela naquela época que se adotassem um estado de bem-estar social, uma maior intervenção do Estado na economia e por aí vai. Só que hoje o mundo mudou completamente. E são essas mudanças no mundo capitalista, no mundo do trabalho, que refletiu também mudanças de interesses dentro da própria classe trabalhadora. E como é que a gente pode começar a falar sobre isso, né?
Bom, primeiro, se a gente for lembrar o livro de Freud, o livro também, né, do Mal-Estar na Civilização, o outro livro também do Erich Fromm, né, Medo da Liberdade, a gente constata que no começo do século XX, né, depois ali das crises do capitalismo, né, que foram a Primeira Guerra Mundial e depois a crise de 29, né, ou seja, esses dois eventos, eles impuseram uma derrota sobre o liberalismo. O liberalismo caiu em descrédito, né? Então, de um lado, você tinha a Revolução Russa de 1917, que ameaçava a existência do mundo capitalista, querendo fazer uma revolução na sociedade, implantar um novo modelo de produção. E dentro do mundo ocidental você tinha a falência completa e o descrédito completo da teoria liberal, do liberalismo, né? Então, dentro do próprio mundo capitalista, se adotou uma maior intervenção do Estado na economia. Então, daí veio o keynesianismo. No mundo democrático, você também teve a ascensão dos fascismos nos países que rumaram para uma política mais autoritária. E você tinha naquele momento também, né? Você tinha naquele momento também o surgimento de uma sociedade de consumo com o modelo de produção, o modelo de produção capitalista conhecido como Fordismo, que passou a produzir em larga escala e baratear os preços, o que tornou uma antiga classe trabalhadora pobre em uma classe média consumidora. E, junto com isso, essa classe média trabalhadora e consumidora começou a gozar de um melhor padrão de vida em decorrência das políticas públicas que foram adotadas pelos países capitalistas nesse momento. Então, daí vieram, né, grandes serviços sociais que ajudavam essas famílias. Naquela época era muito mais, sobretudo nos países centrais do capitalismo, como Estados Unidos e tal, era muito mais fácil para uma família conseguir comprar um terreno, construir uma casa. O marido podia ser o provedor do lar, a esposa podia, naquele momento, ser dona de casa, porque apenas o salário do marido dava conta para sustentar uma família inteira. Você tinha serviços públicos de qualidade, como saúde, educação e tudo mais, né? Só que esse mundo, né, que foi marcado, né, pelos direitos trabalhistas também, né, era um mundo onde as pessoas abriram mão de sua liberdade, porque eles viram qual foi o fruto de uma liberdade desenfreada, que foi a Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda Guerra Mundial também, podemos dizer, e a queda da Bolsa, né, uma crise econômica gravíssima, né, marcada pela competição desenfreada. Então era necessário ter um maior controle do Estado na vida social. E aí o que é que acontece? Vai acontecer uma coisa que isso mostra que essas pessoas, nessa época, como Freud, como Erich Fromm perceberam, no século XX, abdicaram da sua liberdade em troca de segurança. Eles estavam em busca de segurança, através do controle, né? Só que hoje a coisa mudou. Hoje as pessoas não estão mais em busca de segurança. E por quê? Porque o mundo capitalista não oferece mais essa segurança que outrora ofereceu. Não oferece mais. E as pessoas hoje estão voltando a querer buscar a liberdade, porque eles perceberam que o seu bem-estar depende delas mesmas, porque o Estado não vai fazer mais nada, e não só o Estado, mas a própria iniciativa privada, ou seja, aqueles que detêm o capital e oferecem empregos, não vão mais oferecer para eles o que outrora ofereciam. Uma sociedade de consumo, porque as coisas ficam cada vez mais caras, não tem mais emprego para todo mundo. Então eles perceberam que não vai depender não apenas do Estado para viver bem, mas inclusive do mundo, inclusive do capital.
né, nem o Estado e nem o capital hoje oferecem para a maior parte da classe trabalhadora uma segurança. Então, essa classe trabalhadora moderna, que tem sim uma consciência de classe, a despeito do que a esquerda acredita, tem sim uma consciência clara dos seus reais interesses, ela percebeu que tudo só depende dela mesma. E aqui eu não estou dizendo se esse contexto é certo, se... Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que a realidade é essa. A realidade é essa. Então, o que que acontece? Né? O que que acontece? Essa classe trabalhadora, ela percebeu, ela acabou, em virtude dos seus interesses, ela acabou descambando mais para o discurso do empreendedorismo, que, claro, ele é ofertado, em sua maior parte, pela direita. É a direita que oferece esse discurso, vídeo Pablo Marçal, os coaches, etc. Né? São eles que oferecem esse discurso do empreendedorismo. E, ora, esse discurso, ele é errado em si? Não, ele não é errado em si. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, muitas pessoas de esquerda pensam, né? E ele não é esse tipo, ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse tipo de discurso não necessariamente, é claro que quando a direita, né, a direita liberal vai oferecer esse discurso para a população, é claro que maquiavelicamente o que está oculto por trás é sim os interesses do grande capital, não há dúvidas em relação a isso. Mas, o discurso em si do empreendedorismo não necessariamente, quando ele parte da população, quando a população acredita nesse ideal e vota em candidatos que têm esse discurso, não necessariamente esse discurso, ou seja, a prática do empreendedorismo, vai defender os interesses do grande capital. Às vezes é justamente o contrário. E é isso que a esquerda não percebe, que a esquerda atual ainda não percebeu. Ela ainda não conseguiu compreender. Bom, a gente falou das mudanças, né, que ocorreram nos últimos 30 anos do mundo capitalista. Quais foram essas mudanças, né? Como eu falei, né, no século XX, o mundo capitalista, as pessoas do mundo capitalista naquele momento abdicaram da sua liberdade em troca de conforto e segurança, né? Ou seja, o que eles buscavam? Qual era o grande ideal naquela época? Era você ter segurança no emprego, ter segurança na família, ter segurança, né, em todos os aspectos da vida. O grande ideal era que a pessoa trabalhasse a maior parte da sua vida numa mesma empresa, no mesmo trabalho, chegasse no final da vida e ia receber uma aposentadoria e ia viver uma velhice tranquila. Esse foi o grande ideal vendido para as gerações passadas, que hoje não existe mais. A população hoje sabe, né? Eu mesmo sei que muito provavelmente, se eu não fizer uma capitalização privada, talvez eu não vou receber aposentadoria nenhuma. E como é que vai ser a minha velhice? Como é que vai ser a velhice de grande parte da população que é da minha geração? Então as pessoas hoje têm consciência disso. E quando eles votam em alguém que tem o discurso do empreendedorismo, eles estão buscando uma maneira de resolver este problema, que eles sabem que é um problema. Então, no passado, as pessoas estavam em busca de segurança, né? Elas estavam em busca de segurança, só que aquele mundo, aquele contexto oferecia essa segurança, que vai ser quebrada a partir da década de 70 e 80 com uma nova mudança dentro do mundo capitalista, né? O modelo fordista de produção, que criou uma sociedade de consumo, ele vai deixar de existir. E um novo modo de produção, chamado just in time, ou o conhecido como toyotismo, vai surgir e vai quebrar essa sociedade de consumo. Como? Por quê? Agora não é mais a produção em larga escala, agora é a produção sob demanda. O capital percebe que não há mais tanta necessidade de produzir ou de ganhar, de acumular capital através da produção propriamente dita. Ou seja, nessa época, a partir dos anos 70, vai começar a surgir o chamado capitalismo financeiro. O capital, ele vai perceber que agora talvez seja mais vantajoso a gente investir uma parte do nosso capital não apenas na produção, mas a gente pode investir esse capital em títulos de dívida, em grandes aplicações e transações financeiras que vão ampliar o nosso capital. Isso é o chamado capitalismo financeiro que vai surgir nessa época, né?
E, e aí, né? E como é que fica o mundo da produção? O mundo da produção começa a diminuir. Começa a diminuir, até porque a partir dos anos 80 vai começar um processo de desindustrialização, inclusive nos países centrais do capitalismo. Né? Ou seja, justamente nessa época em que as grandes empresas começam a migrar os seus polos de produção para os tigres asiáticos, para a China, com as zonas econômicas, com as zonas econômicas lá, né, do... Como é que é o nome daquele cara? Era o Deng Xiaoping, né? E por aí vai. Então começa a acontecer essas mudanças, né? E a produção começa a não ser mais o foco do capital. Agora é o capital que vai reproduzir o capital, e não aquela forma clássica de Marx que está no capital, que é mercadoria, produz capital, que produz mais mercadoria e assim por diante. Agora não, agora é o capital que produz mais, que amplia o capital, papapá. Esse é o mundo capitalista atual, capitalismo financeiro. E então, quer dizer, não é de interesse do capital, já falei isso em outros vídeos, não é de interesse do capital produzir mais, para que as coisas fiquem mais baratas para a população comprar. O capital tem meios de ganhar dinheiro com suas poucas mercadorias que hoje ficam cada vez mais caras. Né? Então, por exemplo, essas grandes varejistas que surgiram, né, que o Ciro Gomes muito acertadamente chamou essas grandes varejistas como Casas Bahia, Magazine Luiza, chamou esses grandes varejistas de bancos, porque elas funcionam basicamente como bancos, é exatamente por isso. O que é um banco? Um banco, ele empresta dinheiro e ganha juros, né? Ou seja, ganha através dessa financiarização, né? Essas lojas é a mesma coisa, só que ao invés de elas te prestarem um dinheiro, elas estão te dando o quê? Uma geladeira, um notebook, né, que vão dividir em trocentas prestações, que vai ter como você pagar, mesmo se o seu salário for muito baixo, seu poder de compra for muito baixo, todo mês você põe um pouquinho ali, né? E é justamente através do endividamento das famílias, dos juros, é que esses grandes bancos vão ganhar o seu dinheiro. E é assim que o capital em geral hoje ganha dinheiro. Não é da venda em si das mercadorias, da venda à vista das mercadorias. Hoje tudo é... O dinheiro acumulado, o capital acumulado, hoje ele aumenta através do próprio capital. Né? Então, justamente por conta dessa financiarização da economia, né, e de uma diminuição drástica da produção, o que vai acontecer? Os próprios empregos vão diminuir. Os capitalistas hoje não vão mais gerar empregos. Isso aqui é uma realidade que vai contra totalmente esse discurso dos liberais, né? Diz, não podemos taxar os grandes capitalistas, principalmente que geram emprego. Não, isso é balela, porque a maior parte deles não está gerando emprego nenhum. Eles estão usando apenas uma parte do seu capital para especular e para investir, não para produzir mais, ou seja, para gerar mais empregos, né? Então, o mundo capitalista hoje não produz mais, não gera empregos, e é isso que a gente vive hoje. A gente vive uma sociedade que cada vez está se desindustrializando, e por conta disso as coisas vão ficando, sim, cada vez mais caras, mais escassas, o desemprego vai aumentando, porque não tem mais emprego para todo mundo, né? E dentro desse quadro, o que o trabalhador desempregado, né, que outrora trabalhava numa fábrica e foi demitido, o que esse cara vai fazer da vida? Como é que ele vai viver bem? Se o trabalho está escasso, isso significa que os salários também vão ser baixos, porque é a fórmula clássica de Marx, o exército industrial de reserva, não é isso? Ou seja, se você tem uma grande parte da população desempregada, o mundo do capital não tem por que aumentar os salários. Não tem por que aumentar os salários. Por quê? Porque se você não quiser o dinheiro que eu estou te pagando, meu amigo, pode ir embora que o outro vai aceitar. Então os salários ficam cada vez mais baixos, o desemprego aumenta, então o trabalhador ele começa a perceber, ele desempregado, né?
ele começa a perceber que não adianta apenas ele ter direitos trabalhistas, não adianta apenas, né, ele ter o seu suposto direito de ganhar uma aposentadoria no futuro, que vai ser uma merreca, né? O cara vai trabalhar a vida inteira para chegar no final e ganhar 2 mil, pouquinho, ou nem 2 mil. O que o cara com 2 mil reais vai fazer hoje em dia? Me diz isso, pelo amor de Deus. O que um cara, uma pessoa, vai fazer com 2 mil reais hoje em dia? O quê? Lembrando que a maior parte da população nem isso ganha. Então o cara começa a perceber, né, que trabalhar como CLT, trabalhar para outra pessoa, não vale mais a pena. Não vale mais a pena. E a esquerda fica puta, porque a população, essa parte da população mais pobre, da classe C, começa a endemonizar o quê? A CLT. Só que eu já falei aqui em outros vídeos que sim, né, isso é um erro de compreensão, porque se não, aí é que a esquerda não conseguiu compreender. Quando a população começa a criticar a CLT e falar mal da CLT, o que ela está querendo dizer em si não é em relação aos direitos trabalhistas. Claro que os patrões, os liberais, eles vão atacar, sim, a própria legislação trabalhista, porque significa que o trabalhador fica mais caro para ele. E isso realmente é um problema quando a gente está falando de uma pequena burguesia e não da alta, né, que talvez não tenha condições de arcar com todos esses custos. Então isso sim, a gente pode considerar isso uma reivindicação legítima, mas a população, quando fala eu não quero ser CLT, o que ele está querendo dizer é que ele não é, é isso que a esquerda não conseguiu compreender. Quando o cara pobre lá, ele está dizendo que ele não quer ser CLT, o que ele está querendo dizer não é que, eu sou contra os direitos trabalhistas. O que ele está querendo dizer não é isso. O que ele está querendo dizer é que eu não quero trabalhar para outra pessoa, porque eu nunca vou conseguir prosperar na minha vida, eu nunca vou conseguir ter uma vida digna trabalhando para outra pessoa. Porque eu sempre vou ganhar salários baixos. É isso o que o trabalhador hoje em dia está reivindicando, né? E esses direitos trabalhistas que supostamente ele tem, para ele não adianta de nada. Porque ele continua ganhando um salário merda, ele chega aí já a questões do Estado, ele tem todos os seus direitos trabalhistas lá, mas aí, porra, na hora que ele tiver que, né, gozar de um SUS da vida, ele vai ter que, às vezes, para ser atendido, ainda mais se mora numa grande capital, né, ele vai ter que, às vezes, pagar um hospital particular. Se ele quiser dar uma educação boa para os seus filhos, ele vai ter que botar o cara numa escola particular, né? E então, assim, o cara começa a ver que ele, no final, esses benefícios, né, esses supostos benefícios que ele tem do Estado, não adianta muita coisa. Não adianta muita coisa. Então, o que ele começa a buscar? Ele começa a perceber, cara, o único modo de eu talvez melhorar um pouquinho a minha vida é se eu consigo empreender alguma coisa. Né? E aqui um outro ponto que eu queria falar, agora, né, há uma grande, muita gente, inclusive da minha geração, né, os millennials, né, que é considerada a geração mais fracassada da história, né, diferentemente dos boomers, né, os meus pais, que foram uma geração muito bem, que se deu muito bem na vida, né, tiveram tudo mais fácil, etc. E o pessoal agora começa, os millennials, né, a minha geração começa a criticar muito o pessoal da classe, da geração Z, né, o pessoal aí que nasceu de 2000 para cá, porque dizem que esse pessoal aí da geração Z não gosta muito de trabalhar, eles não conseguem ficar muito tempo no emprego, eles não conseguem, né, ficar muito tempo no emprego, não gostam de trabalhar, não ficam, enfim, mas o que isso significa? Mas eu não vejo isso como uma coisa negativa, muito pelo contrário, porque essas pessoas das gerações mais novas perceberam, né, que existem outras coisas na vida que são mais importantes do que o trabalho, ou do que ganhar dinheiro, que mesmo que você se dedique, o seu salário nunca vai aumentar numa empresa, né, e que hoje, o mundo que a gente vive hoje é tudo, né, as pessoas de hoje, inclusive nós, mais velhos, hoje percebemos que tudo hoje é volátil, tudo hoje é efêmero, né? Seja o trabalho, seja as tendências, os relacionamentos, hoje tudo é feito para acabar logo.
Então as pessoas hoje, né, começaram a perceber, isso aí é uma coisa até negativa, começaram a perceber que não vale a pena se dedicar tanto que num relacionamento, não vale a pena se dedicar tanto no mundo do trabalho, porque elas percebem que não tem uma recompensa mais por isso. Né? Não adianta se dedicar no trabalho, vestir a camisa da empresa, se amanhã você vai ser botado no olho da rua por qualquer coisa, ou você vai ficar lá se matando, tendo burnout, e o seu salário vai continuar a mesma merda. Né? Você vai continuar só produzindo para aumentar os lucros do seu patrão, né? Ou dos grandes acionistas que são os donos da empresa que você trabalha. Você vai ficar ali ganhando a mesma merda de sempre, se matando e deixando de viver a vida. Então as gerações mais novas perceberam, cara, eu não vou ficar trabalhando pros outros não, cara, eu vou ter o meu, né, e foda-se me chamar de vagabundo, eu não vou ficar aqui me matando pra... E eles estão buscando outras coisas, novos horizontes. Muitos não estão querendo na faculdade mais, estão buscando querer empreender, e eu não acho isso uma coisa negativa, como muita gente pensa. Não acho isso uma coisa negativa. Né? Inclusive, dou a maior força para que essa galera prospere. Né? Sim. E eu acho que esse é o grande erro, porque eu acho que o Estado, ele ao invés de ter que produzir, aliás, de ter que investir no grande capital, ele tem que investir e ajudar a facilitar ao máximo, justamente para os pequenos produtores, os pequenos, né? Para esse pessoal que aqui no Brasil é o contrário, né? Por exemplo, em questão aí, por exemplo, pegamos o agronegócio, né? Grande agronegócio, né? O Estado dá todos os benefícios para eles, porque são eles que supostamente fazem a economia girar, né? Faz o PIB do Brasil aumentar, né? E então o Estado dá isenção fiscal para esses caras, enquanto é imposto no ombro na classe pobre e na classe média, e para eles todos os benefícios do mundo, né? Agora, por exemplo, por que o Estado não ajuda, não facilita o pessoal da agricultura familiar, dos pequenos produtores? São esse pessoal que merece a atenção do Estado, não os grandes, porque ainda tem aquele mito, né, dos campeões nacionais, que o Estado, né? Só que, ou seja, nem sempre você tem um PIB grande, como é o PIB do Brasil, o PIB do Brasil é grande, olha o tamanho do país, né? Mas isso não significa que a população está vivendo bem, que a população está empregada, que a população está conseguindo consumir alguma coisa boa, né? Lembra da Conceição Tavares até falava, o povo não come PIB, porra. Então, assim, então, essas pessoas hoje, os trabalhadores hoje, eles estão buscando depender apenas deles mesmos, porque eles já perceberam que não podem mais contar nem com o Estado e nem com as grandes empresas. Né? Então, e é isso que a esquerda não conseguiu perceber, porque ela tenta fazer parecer para a população, né, chegar para a população e dizer, olha, né, a esquerda ainda acreditando naquela ilusão de que o trabalhador é alienado, de que o partido, né, é que tem a consciência de classe do trabalhador, que tem que conscientizar o trabalhador dos seus próprios interesses, né? Isso é uma balela. O trabalhador ali, quando está defendendo o cara ali, que é o trabalhador informal, que tem um negocinho, que trabalha de Uber, que abriu uma lojinha ali na periferia que vende capinha de celular, o cara ali que é o barbeiro do bairro, esses caras, quando eles estão votando num Pablo Marçal da vida, não pensem vocês que eles não estão votando, tendo consciência sim de seus interesses, coisa que a esquerda não vai defender. Porque o discurso que ela vai vender para esse pessoal é o seguinte, olha, você tem que voltar a ser CLT, ser CLT que é bom para você. O cara, Deus me livre, tô fora. E com razão. Porque conceder benefícios, ou seja, você colocar o cara numa condição de CLT significa que a vida dele vai melhorar em todos esses outros aspectos que eu estou falando, de que ele vai conseguir ganhar um bom salário, de que ele pode sim ter a garantia de ganhar uma boa aposentadoria no futuro, ou outras coisas? Não, ele não vai ter, ele sabe muito bem que ser CLT significa para ele voltar a trabalhar para outra pessoa. E trabalhar para outra pessoa é ser explorado. Olha, quem foi que percebeu isso? O próprio Marx, quando teorizou a teoria da mais-valia, onde ele mostra a exploração que há, independentemente de ter direitos trabalhistas ou não,
né? Mesmo com os direitos trabalhistas, a mais-valia continua sendo extraída do trabalhador, né? Então, assim, o que acontece? Eu até esqueci o que eu ia falar, pô, vai falar tanta coisa que eu vou no improviso aqui. Mas eu lembrei até uma frase daquele livro do Léo Huberman, que é um marxista, né, que escreveu a História da Riqueza do Homem, História da Riqueza do Homem, eu adoro esse livro. E tem um trecho lá que ele fala, olha, não é normal uma pessoa querer trabalhar para outra pessoa. Essa frase, nunca esqueço do que ele fala. Não é normal uma pessoa querer desejar trabalhar para uma outra pessoa se ela não tiver necessidade de fazer isso. Ou seja, não é normal você querer trabalhar para outrem. O normal é que a gente trabalhe para a gente mesmo. Esse é o estado normal do ser humano. Você só vai querer trabalhar para uma outra pessoa, ou seja, vender a sua força de trabalho, se existir certas condições que tornem isso uma necessidade. Que condições? Foi justamente as condições que o capitalismo criou. O que o capitalismo criou? Né? E aí outra frase que o Léo Huberman fala no livro dele, que fala assim, olha, a história do capitalismo pode ser descrita como a história como os trabalhadores perderam os seus meios, os seus modos de produção, seus meios de trabalho. Porque como é que era o mundo do trabalho antes do capitalismo, antes do surgimento do capitalismo? Você tinha a sociedade feudal, né? E a sociedade urbana, com os artesãos lá, como é que era isso, né? O camponês, ele tinha um pedaço de terra dele lá, em que ele produzia, claro, tinha a terra comunal que ele produzia lá para o senhor feudal, e tinha a terra que era dele, que ele produzia para ele. E as ferramentas que ele usava que eram dele. Então, para ele comer, ele não dependia, para ele poder comer, ele dependia apenas do trabalho dele. Ele não dependia de estar empregado para outra, trabalhar para outra pessoa. Não. Mesma coisa o artesão da cidade. O artesão da cidade, ele tinha as ferramentas, comprava as matérias-primas, ele mesmo produzia. Ele não tinha um emprego, né? O que vai acontecer é que o surgimento do capitalismo, no seu processo de assambarcamento, né, vai começar o que? A propriedade privada, no processo de acumulação primitivo, vai começar a ampliar e vai começar a expulsar esses camponeses da terra, que agora estão sem terras e sem ferramentas. Vai começar nas cidades, com o surgimento das manufaturas, depois das grandes indústrias, vai começar a acabar com as corporações de ofício e com os artesãos que agora não mais vão... com esses artesãos que agora vão estar no olho da rua, sem ferramentas, sem meios de produzir. Então essa massa de população sem emprego, sem terra, sem nada, só vai... Como é que ela vai poder comer se ela não pode mais trabalhar? Ela, para poder comer, ela vai necessitar agora o quê? Vender a sua força de trabalho nas indústrias nascentes da cidade. É isso que o capitalismo vai produzir. E eu vejo hoje em dia com essa discurso aí do empreendedorismo, né? O que está oculto por trás desse discurso, ou seja, o desejo da classe trabalhadora que eu vejo escondido, né, por trás desse discurso, é que hoje ela quer retomar aquilo que ela perdeu. Ela quer retomar os seus meios de trabalho, ela quer retomar os seus modos, ter a posse dos seus modos de produção e não depender mais de um capitalista para poder pagar o seu salário de fome. Ela quer ter a liberdade dela mesma poder trabalhar e não depender mais de um emprego. Pô, eu acho isso legítimo, eu acho isso excelente. Só que eu até entendo por que a esquerda não gosta desse discurso, que para ela isso é até um discurso reacionário. Seria uma volta ao passado, não? O mundo das corporações, o mundo dos pequenos produtores, né? O mundo dos pequenos comerciantes, dos pequenos camponeses. Isso aí seria meio que até uma volta ao feudalismo, né? Para os marxistas, por exemplo. O que eles querem, os marxistas querem é justamente o quê? Eles querem que a população, a classe trabalhadora, esteja realmente empregada, né? Trabalhando para um capitalista e que as condições de fato ficam cada vez mais precárias, porque é isso que vai favorecer, né? Se a gente pode pensar que é isso que vai favorecer a revolução proletária, né? Ou seja,
Quanto mais desemprego, mais salário de fome, mais isso vai gerar uma tensão que vai ocasionar uma revolução que vai ser, que vai trazer o socialismo, né? É isso que os marxistas acreditam. Eles até defendem, sim, né, essas medidas, as leis trabalhistas e tal, como medidas paliativas, né? Mas durante muito tempo, né, os direitos trabalhistas e tal foram usados, né, não pelos comunistas, mas pela própria direita, né? O fascismo, por exemplo, né, utilizou desse meio justamente para quê? Para impedir o avanço do socialismo. Né? Eles perceberam, olha, se a gente não colocar aqui direitos trabalhistas, né, para defender justamente o quê? Que o capital continue existindo e tal, vai chegar uma hora que os trabalhadores vão se revoltar, vão fazer uma revolução. Então a gente precisa que, pô, vamos dar um saláriozinho melhor para eles, né, vamos criar as leis trabalhistas, etc. E foi para isso que as leis trabalhistas foram criadas. Mas o interesse no caso do marxismo mesmo, é que a coisa para seguir o seu fluxo natural é que o capitalismo cada vez vai aumentar a concentração de renda, o trabalho vai ficar cada vez mais precário e a população revoltada vai fazer uma revolução. Esse é o grande objetivo. Mas o que acontece é que hoje, mesmo com leis, mesmo com direitos trabalhistas e tal, a condição do trabalho fica cada vez mais precária no mundo ocidental, no mundo capitalista, né? Então, hoje em dia, nem se você, né, tiver direitos trabalhistas ou tal, está conseguindo reverter essa situação de precariedade que se encontra o trabalho. Essa efemeridade em que a economia e toda a sociedade hoje em dia possui. Né? Então, isso era uma coisa muito que eu vinha pensando já, né? Eu já estava pensando isso durante um tempo. Quem eu ouvi falando mais ou menos sobre isso esses dias foi aquele cara lá do meio, né, o Pedro Doria. Eu vi, ele também começou a perceber esse fenômeno, né? E a esquerda parece que não consegue compreender isso, né? Ela não consegue ainda compreender essas mudanças. Bom, pessoal, eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, porque aqui é tudo no improviso, né? Como vocês sabem. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Curtem, comentem, compartilhem, por favor, né? E eu vou, né, postando mais coisas aqui quando puder. Um abraço!